19h40. Sopra o vento de outono, traz lembranças do que já foi. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Bolso Falante e eu quero convidar todos vocês que estão participando agora. Esteja na rede social que estiver dentro do nosso canal, presta atenção. Você aqui tem a oportunidade de ganhar dinheiro pela internet sem fazer nada. E é isso o que eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo. Aí a pessoa fala, bom, mas isso não existe. Então, não existia, porque é exatamente isso que acontece dentro do nosso ecossistema. Se você quer saber sobre o que eu estou falando aqui, então presta atenção. É só você continuar no vídeo até o final, que eu vou esclarecer exatamente como isso acontece. Eu quero aproveitar e convidar as pessoas que são conhecidas. Entre os meus parentes, amigos, muitos já estão praticamente investindo aqui e certamente terão melhores condições e possibilidades de ganharem com isso, muito mais. Então participe, você que me conhece ou para você que também ainda não me conhece. Vamos para a nossa pergunta de hoje e eu já vou esclarecer isso da melhor maneira possível. Então não sai daí, acompanhe para você poder saber o que está acontecendo. Então vamos lá, nossa pergunta de hoje eu estou enviando para você aqui agora. Lembrando que você também pode enviar a sua pergunta. E óbvio, também se você ainda não providenciou ou pertence a algum nicho que está sendo comentado, você também pode providenciar a sua resposta. Por isso, participe aqui conosco. Combinado? Então vamos lá, a pergunta. Quando investidores com maior capital investem conosco, isso beneficia também os investidores de menor porte? Olha que pergunta sensacional, pessoal. E agora a Thalita certamente vai responder para a gente, então presta atenção. Sim, investidores com maior capacidade financeira costumam alcançar níveis diferenciados junto às corretoras, o que pode gerar melhores condições operacionais, como categorias especiais ou percentuais de retorno mais vantajosos. Quando os investimentos são realizados de forma conjunta ou dentro de um mesmo modelo, esses benefícios tendem a se refletir de maneira proporcional, permitindo que investidores de menor porte também se beneficiem, sempre respeitando a proporcionalidade de cada participação. Então vamos lá, pessoal. Vocês perceberam a quantidade de informação que nós temos aqui? É certamente muito interessante porque é como se nós estivéssemos utilizando na corretora ali um payout muito maior. De forma que se você utilizar apenas o seu capital, o seu dinheiro, que muitas vezes talvez nem seja tanto assim, você não teria esses mesmos privilégios. Agora, é necessário prestar atenção, até os demais traders profissionais, tomem cuidado com isso. Porque esse tipo de intermediação não chega a ser autorizado nem para as próprias corretoras. Percebam que as corretoras não fazem intermediação das negociações. Elas concedem o direito de você utilizar alguns ativos financeiros para que você possa fazer alguns investimentos dentro da sua capacidade, da sua possibilidade. O que é muito diferente, então é necessário tomar muito cuidado. E nós não poderíamos dizer que seria até um efeito como efeito Robin Hood, por exemplo. Nada disso, porque os investidores de maior porte, que têm um maior capital, eles não têm desvantagem alguma sobre isso, porque ele vai ganhar da mesma forma. Se o payout da corretora está alto para ele, que tem privilégios como um VIP, algum serviço premium, onde todos os ativos pagam 90%, 92%, e os investidores de menor porte ali receberiam entre 82%, 85%, quer dizer, você está aumentando muito mais o payout da corretora, sem abalar nada no patrimônio de quem tem uma melhor condição ou melhor capital de investimento. Isso é óbvio. Mas para isso é necessário que você esteja utilizando o quê? O seu próprio capital. O que é exatamente o nosso caso. Ou então uma mesa proprietária, o que é muito diferente de qualquer outro tipo de investimento. Ou seja, você está utilizando o dinheiro da própria empresa, no caso, a produtora, a editora, a gravadora, enfim. E aí você tem a mesa proprietária. Aí dessa forma, sim, o investimento feito é o quê? Da própria empresa, não é um capital de pessoas avulsas ou à parte. Compreenderam isso? É muito interessante, tá? Então você que não tem aí grandes condições de poder fazer os seus investimentos, então não perca tempo em querer alavancagem, ser sorteado ali por algum trader, para você copiar e colar operações. Isso daí já virou coisa do passado, tá? Entre em contato aqui, venha trabalhar a sua própria proposta dentro do nosso ecossistema. Isso acaba acontecendo para você automaticamente, porque estamos investindo o nosso dinheiro aqui.
E o nosso principal trabalho é investimento em mercado financeiro? Não, de forma que nós nem repassamos os riscos do mercado. O nosso forte aqui são o que? Os direitos autorais, são direitos autorais, direitos coautorais, são todos os direitos conexos dentro de obras que já estão em andamento. Então qual vai ser o seu investimento? Em arte, em cultura, e você vai ganhar muito mais, passa a ganhar como se fosse o próprio artista, porque você é um co-criador, você é um coautor e assim por diante. Editores, produtores, todos recebem. Compreenderam isso? Vamos agora para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho eu retorno, é muito rápido. E nós vamos continuar o assunto, até já. Quer o guia oficial para lucrar de forma simples e divertida? O e-book Ecossistema de Cocriação Lucrativa é o seu passaporte. Clique no link da bio ou na descrição e garanta seu acesso. Lembre-se, este é um processo legal que exige a maioridade ou o acompanhamento de um responsável. Garanta sua vaga. 19h46. Estamos de volta. Pessoal, agora eu vou comentar uma coisa muito importante aqui, interessante, que é justamente sobre essa questão dos investimentos que foram feitos. Nós estamos aqui com um conteúdo referente a uma compra ainda na parte da manhã. Então vou explicar para vocês, prestem atenção que é bastante interessante isto. Estamos aqui neste domingão, operaçãozinha de compra, de acordo com o indicador ali do Rian. Então vamos lá. Entrada de 2%. Isso significa que nós já tivemos uma entrada anterior, que foi a de 1%, que seria uma compra ou venda direta, neste caso uma compra. Então, 2% do patrimônio é um valor até relativamente alto. Neste caso em específico, o ativo pagou cerca de 185,17%, ou seja, os 100 seria sobre o investimento que foi feito e o restante ali, os 85,17%, é o lucro adicional sobre o valor investido de 100%. Se você perde 100%. Se você ganha, ganha apenas 85,17% e evidentemente o dinheiro que você investiu. Neste caso em específico, por ser 2%, nós tivemos um retorno muito menor, porque deve ser abatido a primeira entrada de 1%. Isso reduz o que? Os lucros, tá? Vamos lá. Aqui, na data de hoje, dia 1º de fevereiro de 2026, o ativo financeiro foi EuroJPY em OTC, que significa o quê? Estamos diretamente no balcão da corretora. A posição foi fechada automaticamente, exatamente ao meio-dia. Veja que já faz algum período ali, já faz algum tempo, mas serve como uma referência e só como um exemplo. Então vamos lá, tivemos valores diferentes em cada uma das mesas. Para quem não sabe, nós utilizamos 3 mesas diferentes aqui. É a mesa digital, a mesa operacional e a mesa proprietária, tá bom, pessoal? E aí são valores evidentemente distintos. Então o que está previsto, por exemplo, para a mesa digital? Investimentos de cerca de R$1.000 ou mais. Porque você deve ter pelo menos R$1.000 ali de patrimônio, aí você consegue um valor adicional para você poder investir sem abalar o seu patrimônio. E assim sucessivamente em todas as demais mesas, tá? Então a mesa operacional, por exemplo, que em geral é a referência intermediária ali, fica entre meio, são para as propostas que têm R$10.000 ou mais, que são evidentemente os nossos convidados, pessoas que têm melhor capacidade ali de investimento. A mesa operacional não seria tão popular quanto a mesa digital, que comporta valores muito menores, evidentemente. E por fim, não menos importante, a mesa proprietária, que é a mesa que faz o maior investimento, que aí você tem ali os investidores que fazem investimentos ou valores acima de R$100.000. É R$100.000 ou mais. Então presta atenção. Por que seria R$100.000 ou mais? As pessoas falam, poxa, mas 100 mil já é um valor relativamente alto. Mas nós temos dentro dessa mesa proprietária os nossos investidores que são contratantes, empresários, pessoas que estão com propostas em andamento. Então são os nossos contratos, evidentemente. Nós não temos contratos aqui abaixo de 100 mil, é sempre acima de 100 mil. Em geral 150, 165 e assim por diante. E não seria também apenas um único contrato, são vários contratos ao mesmo tempo. Então nós temos aqui pelo menos, e podendo considerar uns 5 contratos, por exemplo, hoje. Não é uma coisa que é fixa, pode ter mais, pode ter menos. Algumas pessoas terminam a vigência do contrato, não renovam, outros chegam e assim por diante. Então, aí estão os contratantes acima de 100 mil.
não seria só, por exemplo, unicamente 100 mil. Se nós considerarmos esses 5 contratos, estamos falando aqui de 500 mil reais, ou seja, R$500 mil e pronto, não se fala mais nisso, tá? Então são investimentos realmente altos ali, é assim que tem que ser, porque caso contrário não seria uma mesa proprietária, que corresponde evidentemente a representar empresas. Em nosso caso aqui, editoras, produtoras, gravadoras, são empresários diversos e em diversas áreas completamente diferentes ali. Pronto, vamos para os valores especificamente. Mesa digital, ela tem um valor muito menor ali. Considerando a questão de 2%, eu diria que teria sido uma entrada referente a um valor aproximadamente entre 500, 600. E nós precisamos ter, por exemplo, no mínimo R$1.000, não pode ser menos. Hoje nós tivemos aqui um patamar e deveríamos considerar, por exemplo, o fechamento do final do dia e não do início, o que deixa o valor muito menor. Às vezes chega até a ser metade disso. Abrimos ali o dia, vamos supor, com 300, 400, mas esse valor precisa necessariamente chegar a 1.000 para que nós possamos ter operações ali que sejam dentro do padrão que é realmente exigível e necessário, tá? Então não opere no mercado com essas condições de 1, 2 ou 4% se você não tiver pelo menos os R$1.000 na corretora, tá? Então vamos lá. Considerando a questão de perda do primeiro 1%, que seria a venda direta, conforme eu mencionei no início, nós temos aqui um valor de 4,22 de retorno, é baixíssimo, com certeza é a mesa digital. Na mesa operacional seria correspondente a uns 42,20, é um valor relativamente baixo também, se você considerar essas questões de investimentos dentro de mercado financeiro, evidentemente, principalmente para uma mesa que opera ali com 10 mil ou mais, poderia ser entradas muito maiores, evidentemente. Mas aqui nós estaremos considerando o quê? Não exatamente os 10 mil, mas provavelmente 6, porque o início, a proposta inicial estaria dentro de 500, 600 e não tem ainda o valor total inicial, que seria previsto, tá? Mas é necessário que exista isso. Aqui é só como um exemplo. E a mesa proprietária, lucrando 422, que na soma das 3 mesas, o que acontece na realidade, nós temos aqui um lucro, um retorno de R$ 468,42. Sensacional, tá? Isso daqui dá uma estimativa mensal, pessoal, de uns 14 mil, um pouco mais de 14 mil reais. Seria exatamente R$ 14.052,60. Pronto, é a conta justa ali. Agora, quem ganha 14 mil no mês? Ou, se nós vamos considerar aqui, você teria um lucro em estar fazendo juntamente com o nosso ecossistema de R$ 468,42 em apenas 5 minutos, que é o período da operação. Nós fizemos só esta operação no dia? É claro que não. Podemos fazer muitas outras, eu estou utilizando uma como referência. Em geral, as propostas utilizadas como referência, elas não são as propostas que têm ali entradas de repescagem, por exemplo. Tem que ser sempre venda ou compra direta. Tudo bem? Bom, então está aqui a explicação sobre a questão dos investimentos, como geralmente é feito, e os retornos, como vocês podem conhecer ou saber, para que vocês possam ter o melhor parâmetro de como isso vai acontecer. Lembrando que nós não repassamos risco do mercado, tá? Vamos novamente para mais um pequeno intervalo, daqui a pouco eu retorno, nós vamos conversar ainda muito mais, não acabou, tá? Vocês vão saber aqui os investimentos feitos dentro das nossas mesas, todas elas aqui, como participar dentro do nosso site, chat, através do nosso ecossistema, apenas comentando músicas, comentando os nossos roteiros ilustrados, comentando a nossa publicidade, comentando a nossa programação. Combinado? Então até já, presta atenção. E eu já retorno aqui com vocês. Até já. Quer o guia oficial para lucrar de forma simples e divertida? O e-book Ecossistema de Cocriação Lucrativa é o seu passaporte. Clique no link da bio ou na descrição e garanta seu acesso. Lembre-se, este é um processo legal que exige a maioridade ou o acompanhamento de um responsável. Garanta sua vaga. 19h55. Estamos de volta, pessoal. Bom, agora nós vamos diretamente para o nosso chat. Vou abrir o chat aqui e mostrar para vocês quantas pessoas estão participando neste momento. Vamos muito rapidamente aqui, olha. Vou rolar a página ali para que vocês possam ver. Percebam que tem pessoas
em vários lugares do mundo. Vocês percebem passando ali os países muito rapidamente. E dá para perceber ali Japão passando na tela ali, ó, Filipinas, Argentina, tem muita gente, França, só não estou repetindo os países, você percebe que de França ali já passou uns 3, né, 4 agora lá, Austrália, Canadá, e muita gente em muitos lugares, tá? E vocês podem participar por intermédio do nosso site, do nosso chat, e nós estamos divulgando isso em todas as demais redes sociais, então façam questão de participar e vocês devem estar aqui conosco. Tem até o meu perfil que passa ali, que vocês podem até perceberem como eu estou online aqui, olha lá, passando ali. Olha o meu perfil agora aí na sua tela, tá? Neste finalzinho. Pronto. Está aqui a apresentação, então vocês agora puderam ter o conteúdo que nós estamos divulgando largamente aqui dentro do nosso site, do nosso chat. Para quem pensa que o nosso site, o nosso chat, não tem muita gente, se engana redondamente ali, porque tem realmente muita gente em vários lugares do mundo, em diversos fusos horários. Vocês perceberam ali os perfis todos verdinhos, estava anotado ali a caixinha para que aparecesse apenas pessoas realmente online neste exato momento. Bom, pessoal, então está aqui o recado, dei um parâmetro completo sobre diversas questões interessantes para que vocês possam utilizar, principalmente dentro do nosso ecossistema. Então você pesquisa no Google @RDA3D, vai clicar no botão site, vai estar aqui conosco, aqui também no ao vivo, participando. Lembrando que nós temos aqui a possibilidade de ter você dentro da nossa lista de envio, para você acompanhar a transmissão ao vivo. Só existe 50 vagas na realidade, não tem mais. Tá? Agora, a verdadeira vantagem de participar dessas 50 pessoas, talvez seria simplesmente receber a transmissão ao vivo antes de todo mundo, para pegar a oportunidade, se caso tiver uma quantidade limitada de alguma questão que nós estamos oferecendo, aí você provavelmente teria esse privilégio, tá? Aí basta entrar em contato, conforme estou comentando, para que vocês façam por intermédio do site, do nosso chat, e tomem cuidado. Agora nos nossos créditos, vocês percebem também todos os contatos são verdadeiramente reconhecidos. Então, se não estiver aqui entre os nossos contatos, tome cuidado, tá? Porque pode ser golpe, evidentemente. Seja e-mail, seja entre as redes sociais e tudo mais. Então, desconsiderem para não terem problemas, tá? E por isso nós temos aqui os nossos créditos. E você participando desta forma, evidentemente você tem um melhor conteúdo, uma melhor possibilidade de você estar realmente lucrativo. Então, para vocês que estão entre as demais redes sociais e não participam aqui do nosso ecossistema, vem para cá, para que você possa ser lucrativo juntamente conosco. É importante que vocês participem e da forma correta, tá bom, pessoal? Vamos assim finalizar aqui. Hoje nós falamos sobre questões importantes, sobre investimentos que são feitos, de que forma você pode ampliar esses lucros, evidentemente aqui dentro do nosso ecossistema e assim por diante. Eu agradeço muito a participação de todos. Quem não está por aqui, vem para cá que nós estamos te aguardando para que você possa participar juntamente com todos os demais. Invista principalmente dentro da sua proposta. Não fique pondo seu dinheiro em métodos mirabolosos, ficar esperando por mentorias que muitas vezes nem acontecem propriamente, que existe muito disso na internet. Muitas pessoas divulgando muito do mesmo, pessoas que não geram nem o próprio conteúdo, estão sempre dependentes de outras pessoas que fizeram algo para que fosse apresentado e assim por diante. Diga não para essas questões da atualidade, porque a modernidade hoje, que está em app, nitidamente, de forma efetiva, seria você estar se afastando, estar apartando toda essa quantidade de redes sociais, essa escravidão que existe principalmente entre os algoritmos. E aqui no nosso ecossistema você está simplesmente livre de tudo isso. Você tem mais autonomia, você tem mais tempo durante o seu dia, você não precisa operar, copiar, colar, comprar método nenhum, você não precisa de nada disso. Você vai investir só em si mesmo, na sua própria proposta, se divertir com tudo que nós temos a oferecer e ainda sair lucrativo com tudo isso. Combinado? Então, até logo mais. Estou aguardando por todos aqui. Até já. Porque o que sentimos